O medo ele tem um lado benéfico e ele tem um lado maléfico. A parte maléfica do medo é aquela que te trava. Aliás, nós somos o que repetidamente fazemos. E a partir daí, ele encontra uma energia, uma vitalidade para que ele possa dar tudo naquela competição. Estava tudo certo e no dia seguinte eu travei. Eu simplesmente não consegui chegar no ginásio. Sabe, são coisas que o atleta de alto rendimento ele precisa saber superar esse tipo de coisa. Muitas vezes é a diferença entre você fazer o campeão e aquele cara que não vai chegar. O cara é um leão no treino, mas chega na competição e é um talento, mas não consegue colocar em prática. Agora é um cumprimento de um vencedor e o derrotado. No empreendedorismo, é você dar o start naquele negócio que você está se propondo. Pelo lado do empreendedorismo, foi aquele negócio que realmente deu certo, que os lucros apareceram, que todo mundo ficou muito feliz. Você precisa conhecer o seu adversário, sim, mas você precisa saber aonde você está e aonde você quer chegar. Fala galera, na paz, tudo bom? Como vocês estão? Então, hoje estamos com uma pessoa que eu sou amigo e além de amigo eu sou fã dele. Ele é campeão mundial, campeão pan-americano, campeão sul-americano de judô, muito conhecido a nível nacional. Com vocês, Jorge Biasio. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com você, Jacob, para a gente poder abordar de um tema que eu gosto muito, que é a parte do esporte, né? E deixando claro que esses títulos são na classe veterana, né? Eu continuo brigando com a idade, hoje eu estou com 63 anos, mas continuo competindo em alto rendimento. Mas isso aí é sempre para muitos jovens que estão cansados. Essa geração está triste. Mas, então, uma das coisas que você, por exemplo, está acostumado, que sempre que dá entrevista e tudo mais, sempre fala sobre os títulos. Só que aqui no podcast a gente tenta trabalhar e estudar essa parte mais dos medos. O atleta, todos nós sentimos, né? E a gente vê vocês como super-homens. Entendeu? Então a ideia é mostrar que vocês também sentem medo, sentem coisas e vamos começar com isso. Então tá. Vamos fazer primeiro uma classificação do medo? Isso, perfeito. Eu acho que assim, o medo ele tem um lado benéfico e ele tem um lado maléfico. Me recordo que minha filha com 7, 8 anos de idade, a gente estava na praia lá no Rio de Janeiro, lá no Leblon, e aí a gente estava furando ondas. E eu estava sentindo que ela estava já bem abusada, vamos botar dessa forma, né? E o mar é um lugar que, obviamente, a gente tem que ter muito respeito. Aí eu falei, cara, como é que a gente faz para que ela seja mais comedida nessas ações dela? Só falar, muitas vezes não adianta. E aí me veio uma sacada que foi, a gente estava chegando mais perto da beira, eu de mão dada com ela assim, eu deixei ela de propósito tomar um caldo. Obviamente, nesse caldo, aquilo foi algo que assustou, né? E ela começou, a partir dali, opa, não é bem assim, não era como eu pensava. E começou a respeitar mais o mar e ver que, não é, a gente tem limite. Sim. E o medo também, ele é um negócio assim muito interessante, muito legal, porque o medo te breca, né? Te bloqueia de você fazer besteiras. Né? Ou seja, você chegar, por exemplo, num lugar muito alto, olhar para baixo assim e falar, acho que não acontece nada. É uma forma de proteção também. Claro, muita certeza, proteção. Muito bem, talvez seja essa a parte benéfica do medo. A parte maléfica do medo é aquela que te trava. Com certeza. Te bloqueia para você poder fazer qualquer coisa. Essa é a parte que precisa ser estudada, precisa ser analisada e precisa ser melhorada. Sim. Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida. Vou deixar claro aqui uma coisa que eu, durante a minha trajetória, né, de atleta, enfim, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Sim. E de esportes totalmente diferenciados. Não existe nenhum atleta que não tenha o medo ou o receio antes da competição. Isso aí é um negócio extremamente interessante. Quando a gente fala de medo também para uma pessoa normal, e eu digo normal é o seguinte, aquela pessoa que não é atleta, que não compete, né? Existem situações que, por exemplo, o medo, primeiras reações, né? São as reações orgânicas. Você vai ter a boca seca, ela fica seca, você tem calafrio, você tem vontade de correr, de abandonar aquele lugar ali de imediato, né?
Você pode congelar, e isso tudo pode ser extremamente contra você. Principalmente em situações em que, por exemplo, você esteja na rua e você veja um assalto, sei lá, qualquer coisa, né, nesse sentido, que você esteja na iminência de ser agredido, por exemplo. Isso pode ser totalmente contra você. E como é que você trabalha com isso? Treinamento. Não existe como. Treinamento a partir dali é fundamental. Acho que essa que é a questão do medo e como a gente deve tratar essa história. Então, meu primeiro mestre de capoeira é o mestre Cari Roberto, que mandou um abraço, que foi eu considero como um pai para mim. Ele falava, como você é no treino, você é na vida. Porque a maioria das pessoas acham que tem que estar motivado para treinar, tem que ter ânimo para treinar. Não, você tem responsabilidade. Se você quer conquistar um objetivo, você tem que trilhar um caminho. Querendo, com vontade ou não, você tem que fazer. Aliás, nós somos o que repetidamente fazemos. Isso, com certeza. O que separa a mentalidade de um campeão mundial de um atleta amador? Olha, na verdade é o seguinte, eu não diria que no frigir dos ovos vai ter tanta diferença assim. Mas quando você pega um atleta profissional, o medo num atleta comum, né? Ele tem aquele receio de chegar e dizer o seguinte, assim, vou entrar numa competição, mas e se eu não ganhar? E aí ele fica com receio de ter uma reprovação social, assim, né? De alguém falar assim, ele foi lá na competição e não arrumou nada. Isso é uma forma de você ter medo. Não se iluda. O atleta profissional, num determinado momento, ele tem esse medo, esse receio também dele perder um patrocínio, por exemplo. Sim. Esse atleta é aquele atleta que ele tem medo de se machucar, porque ele vai ficar fora de combate, né? E seja a nível de qualquer competição, seja futebol, judô, jiu-jitsu. Alto rendimento em geral. Claro, alto rendimento é exatamente isso, né? Ele também tem o medo da reprovação. Não tenha dúvida disso. Ele também tem o medo da reprovação. Só que assim, os atletas que realmente se destacam, eles usam talvez até esse medo em benefício próprio, como se fosse um grande desafio. E a partir daí, ele encontra uma energia, uma vitalidade para que ele possa dar tudo naquela competição. Sim. Então isso vira a favor dele. Perfeito. Essa é uma das formas assim como a gente convive com isso, né? Eu particularmente posso até dizer para você o seguinte, aconteceu uma competição em que eu fiz a pesagem, estava tudo certo e no dia seguinte eu travei, eu simplesmente não consegui chegar no ginásio. E aí eu tive que trabalhar isso. Sim. Eu precisava saber, né? Por que isso aconteceu, o que era, né? Eu estava com medo de reprovação, estava com medo de uma opção de coisa. Aí eu falei, olha, como é que eu superei essa história? Superei da seguinte forma. A minha frustração em não competir, em ter desistido, ela é muito maior do que o medo que eventualmente eu poderia ter num fracasso. Perfeito. A partir dali, e isso aconteceu comigo velho, eu vou ser muito sincero, isso aconteceu ano passado. Caraca. Eu tive uma dessa ano passado. Porque é muito comum eu chegar na competição e estar assim, nossa senhora, o que é que eu estou fazendo aqui? De novo, eu aqui, aquela tensão. Né? Mas quando chama o meu nome, eu vou para a área de competição, aquilo tudo muda. A gente esquece aquele negócio, né? Então, assim, vocês acham que, tipo, Michael Phelps da vida, ele não tem os receios dele antes de cair numa... E é, na minha opinião, o maior atleta de todos os tempos. Da história. Na minha opinião, de todos os tempos, é o Michael Phelps. Não tem igual a esse cara. Não tem igual a esse cara. Você acha que o Federer, o Djokovic, o Nadal, antes de entrar numa grande competição, numa final, eles não têm esse receio? É lógico que tem. Você imagina o que é você estar dentro de um Maracanã jogando uma partida de um campeonato, final do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Aí vou usar, obviamente, o meu time como exemplo, né? O Flamengo. É uma torcida enorme. Você já imaginou o que é aquela torcida gritar contra... 50 mil gritando ali. Aquilo não é fácil, cara. Então, sabe, são coisas que o atleta de alto rendimento, ele precisa saber superar esse tipo de coisa. Perfeito. E tem outra coisa que também, por exemplo, a galera amadora tem esse receio, esse medo, mas você já, quando você falou que foi o ano passado, você já era campeão mundial, já era campeão sul-americano, você já tinha um nome. Então, às vezes a galera acha, ele já chegou, ele não vai sentir nada.
Não, isso não acontece. É ao contrário, é mais pressão. Isso é mentira. Isso acontece e pode acontecer por N fatores. Obviamente, o que me levou a isso no ano passado eram outras coisas, né, que não estava bem de cabeça, vamos botar. Problemas emocionais que pega todo mundo. Que pode acontecer. Porém, eu tive que trabalhar aquilo. Isso leva à próxima pergunta, que qual foi o preço físico ou emocional que você pagou no alto rendimento? Qual foi o maior? Quando eu deixei aquela competição, eu me puni porque eu fiquei com a sensação de ser um grande covarde. Eu não queria que aquilo se repetisse, sob hipótese nenhuma. E logo depois, assim, 2 meses depois, teve uma competição com os mesmos, vamos dizer o seguinte, mesmos oponentes, né? Estavam nessa competição que foi a Copa Rio Internacional no ano passado. Eu até fui tricampeão dessa Copa, o 3º ano seguido que eu ganhei. E eu ganhei exatamente daquelas mesmas pessoas que eu iria lutar anteriormente. Aí você vê que o problema é interno. Exatamente. E você brigar com isso, muitas vezes, é a diferença entre você fazer o campeão e aquele cara que não vai chegar. É que não é só o talento, né? Sim. Porque às vezes o talento o cara é muito bom, muito forte, mas se a cabeça estiver ruim... Não adianta. A gente, e você já treinou muito, você sabe disso, a gente tem um termo, né, que a gente usa muito, que é o leão de treino e o cordeiro de competição, né? O que mais tem. Pois é. O cara é um leão no treino, mas chega na competição e é um talento, mas não consegue colocar em prática. Não aprendeu a lidar com os problemas emocionais. Antes de começar a falar do empreendedorismo, eu gostaria de fazer uma analogia que a gente está conversando fora de câmeras sobre, por exemplo, as técnicas do judô que você passaria para, tipo, isso aqui me serve para o empreendedorismo. Olha a coisa interessante. É assim, a arte marcial, ela te molda, ela te ensina valores. Por exemplo, quando você entra num tatame, num dojo, e você tem o seu mestre lá à sua frente, a primeira coisa que você faz ao adentrar, né, é cumprimentar o dojo, e você cumprimenta o Jigoro Kano. E de imediato nós vamos direto lá no mestre e o cumprimentamos. Depois você cumprimenta os colegas de treino. Mas primeiro é o mestre. Poxa, por quê? Ele é a figura máxima que está naquele momento ali. Quando você consegue entender esse tipo de coisa, você consegue entender o seguinte: se você cumprimenta o seu mestre, você cumprimenta seu pai e a sua mãe, você cumprimenta e passa a respeitar todas as pessoas do seu meio ambiente. Perfeito. Isso é fato. Sim. Tem uma outra coisa que pode, para muitas pessoas assim, parecer uma grande besteira, mas eu vou lutar com alguém. Quando nós adentramos na área de competição, o que é que nós fazemos? Nós nos cumprimentamos. Sim. Chamamos, e ali o juiz dá início ao combate. Aquele cumprimento, aquele momento é o seguinte: muito prazer em estar aqui e pau para dentro, vamos embora. Terminou a luta, há um novo cumprimento também. E ali, depois daquele cumprimento, o juiz faz um gesto e faz a vitória, né? Faz o gesto de vitória para alguém naquele momento ali. Mas nós nos cumprimentamos de novo. Agora é um cumprimento de um vencedor e o derrotado. Fez com que a minha vitória, né, vangloriou aqui. E o perdedor? Foi um prazer em lutar com você, mas para eu poder te ganhar eu preciso treinar mais. Não é qualquer pessoa que tem esse entendimento, mas quando você passa a ter esse entendimento e você traz isso para a sua vida, você consegue aplicar isso no seu dia a dia de uma forma muito mais homogênea, muito mais tranquila, vamos botar assim, né? E passa a ter um entendimento da vida um pouco diferente. Óbvio, todo mundo merece respeito, né? Esse é o primeiro ponto. Se você está falando a respeito agora do empreendedorismo, sim, então como é que você traz isso para o teu dia a dia, para os teus negócios? Olha, você imagina o seguinte: aonde é que você treina e você compete? Não é no tatame? Então, o teu ambiente de trabalho no empreendedorismo é o teu escritório. Então, é o tatame e o escritório. Quando você vai começar o combate, né, na luta, o juiz deu o termo que ele fala, hajime, né? No empreendedorismo, é você dar o start naquele negócio que você está se propondo. Sim. Então, as coisas vão caminhando. Suponha que em um determinado momento,
na luta, você receba uma advertência por falta de combatividade ou por um movimento que você fez que não podia. Qual é a correlação disso dentro do empreendedorismo? É que você precisa tomar cuidado com determinadas ações que aquilo pode te levar ao prejuízo. Sim. E que, dentro da competição, no ato em que eu sou punido, eu tenho que pensar que eu não posso mais tomar punição, porque aquilo ali vai me prejudicar no final. É a mesma coisa desse lado aqui no empreendedorismo. Fala, olha, refaz a sua estratégia, e ela tem que ser assim, muito rápida. Você não tem tempo, né? Ela tem que ser muito rápida, porque isso daqui pode te levar a um fracasso lá na frente. Se eu dou um ipom no camarada e ganho a luta, pelo lado do empreendedorismo, foi aquele negócio que realmente deu certo, que os lucros apareceram, que todo mundo ficou muito feliz. Mas quando eu perco a competição, a luta desse lado de cá, é porque o meu negócio do outro lado lá também não foi, ou bem executado, não foi tão bom, enfim, aconteceu alguma coisa que me levou aquilo ali. Então, o esporte, né, essa mentalidade, ela está muito ligada também ao lado do empreendedorismo, é aquilo que você tem que fazer. Então, assim, como é que você, quanto mais eu treino, quanto mais eu tenho vontade de treinar, quanto mais eu me dedico, pelo outro lado aqui também do empreendedorismo, é a mesma coisa. É quanto mais eu estudo, é quanto mais eu conheço o mercado, é quanto mais eu tenho que perceber quem são os meus adversários, porque o fator fundamental é... Você precisa conhecer o seu adversário, sim, mas você precisa saber aonde você está e aonde você quer chegar. Perfeito. E quando você saiu do papel de atleta, né, virou instrutor ou empreendedor? Sempre caminhou em conjunto isso comigo. Perfeito. Porque a minha trajetória profissional, eu fui para o mercado financeiro, né? Um negócio assim bem interessante. Então, eu dava aula de judô e natação em 82, 83 e recebi uma proposta para estagiar na Bolsa de Valores. Pô, que bom. E aí eu falei, cara, isso aqui eu já sei fazer, eu quero testar uma coisa diferente. E fui, caí para dentro mesmo. E obviamente tem um determinado momento em que eu precisei escolher se eu avançava no lado profissional ou se eu continuava no fator só de competição. Ali foi um divisor de águas, eu preferi o lado profissional. Eu precisava desse lado profissional, até porque na década de 80, você imagina... Não tinha muito apoio. Não tem. De fato, não tem. Né? Se agora é difícil, imagina antes. Exatamente. Então eu voltei um tempo depois, voltei treinando, aí quis voltar para competir, né? Porque na verdade assim, em 88 eu peguei minha faixa preta. Então de 84 a 88 eu ainda consegui treinar, estava conseguindo competir, mas 88 foi um grande divisor de águas para mim, porque realmente precisei arregaçar a manga. Era ali que estava o dinheiro para poder sustentar a família, ajudar tudo. Pois é. E aí eu parei de 88 a 2000. 2000 eu voltei. Já voltei numa situação diferente, já era veterano ali, o Master, né? E já comecei a competir no Master. Então, é diferente do profissional, do 100% atleta, que é o que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, você pega... Vou falar do judô porque eu tenho um bom conhecimento, mas hoje um atleta da seleção brasileira de judô, diferentemente da década de 80, ele tem o salário da federação que paga para ele. Não é pouco. Ele tem o salário do clube que ele representa. Ele tem um salário de bolsa atleta. Eventualmente, esses atletas são atletas militares e disputam jogos militares, então tem o soldo do militar também e, por último, tem o patrocínio. Esses caras hoje, ganham bem. Os brasileiros estão ganhando pelo menos 100 pau por mês. Mas essa diferença é quando há investimento, há resultados, né? Exatamente isso. E aí, essa a grande história, essa grande analogia que a gente faz também de como é o esporte no Brasil e como é o esporte no exterior, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que como é que você forma um atleta? Primeiro, esse atleta não tem que ter medo de treinar. Não, lógico. Né? E tem que gostar de treinar. E se ele for inteligente, técnico, aí, meu amigo, esse cara, ele desponta, né?
E hoje, aqui no Brasil, você tem todas as dificuldades para que as coisas despontem, né? Então, primeiro, como é o estudo desse pessoal? Normalmente, os nossos atletas são atletas de segundo grau. Alguns, inclusive, quando param, é que conseguem se formar. Sim. Nos Estados Unidos, você vê que os atletas, eles são universitários, todos eles. É mais, lá, eu acabei de vir lá e lá a escola é caríssima, a faculdade é caríssima. Aí eles pagam treinando para a escola, competindo para a escola. Exatamente. Olha quão importante é o esporte para eles. E na Europa, ele é híbrido. Sim. Você tem apoio do Estado, vamos colocar dessa forma, né? E você ainda tem as universidades ali e tudo. Então é o seguinte, no Brasil, você tem o campeão apesar do sistema. Nos Estados Unidos, você tem o campeão usando o sistema, né? E na Europa, isso é híbrido. Entende? Então, é um negócio que... E quanto mais você entende sobre alta performance, você entende quanto mais cedo você começar, melhor. Porque você vê crianças, por exemplo, aqui, quase não fazem educação física nas escolas. E lá, com 5 anos, eles estão fazendo até funcional. Estão fazendo exercício de coordenação motora, tudo. Na ginástica olímpica, com 7 anos, as crianças estão fazendo mortal. Isso é conceitual. Na verdade, a gente acaba até adentrando aí por um tema que é o sucateamento do nosso ensino. Essa que é a grande verdade. E, lamentavelmente, hoje a gente... É aquilo. É que, apesar do sistema, o brasileiro não desiste nunca. E por isso você forma campeões. Brasileiros de campeões, sem ajuda nenhuma, você tem campeões de tudo. É verdade. Em qualquer esporte vai ter um brasileiro. É verdade. E sempre está disputando. Tá ali no top. Mas poderia ser muito melhor. Principalmente com o esquema de uma educação. Mas não é essa educação que a gente... Entrando nisso, por exemplo, você vê, não existe esportes melhores ou atletas mais treinados que os olímpicos. Sim. Não existe isso. Não, mas, cara, não existe. Você pode ser campeão mundial de qualquer modalidade, mas o esporte olímpico é outro patamar. O atleta olímpico está a outro level que a galera que não estuda sabe que não tem comparação. Quem estuda sabe disso. Existe, porque a gente conversa muito sobre isso, a maioria são todos formados em faculdade. Exatamente, era isso que a gente estava falando aqui. No mínimo, o segundo grau completo, alguns já dentro da universidade, outros vão se formar depois que pararem, porque a carga é muito grande. E até por questão de idade, porque tem esporte com 16 anos que eles são campeões. Isso. Mas tá no high school, no segundo grau aqui. Exatamente. Eu acho isso fundamental, porque o aspecto intelectual, ele conta muito. Demais. Muito dentro do esporte. Sabe, não é... A gente parte da base que a gente teve no podcast anterior, teve o Marcos, um psicólogo, e realmente ele mostrou, e todos nós sabemos, né, que o cérebro é o motor de tudo. Sim. Não adianta o corpo estar muito forte e a cabeça ruim. Por isso que temos que exercitar a cabeça, estudando. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Eu acho que a tecnologia hoje, ela é totalmente diferente. Hoje você tem acesso a informações que na década de 80, década de 90, isso seria impossível. Se você pudesse voltar no tempo, né? Sabe, aquele camaradazinho que você colocou ele lá né? E esse cara chegasse, falasse para um técnico ali, naquele momento, o que é que nós teríamos hoje? Isso seria... Impossível. Impossível. A gente ia fazer trabalhos na biblioteca. Exatamente. Você tinha que ir lá, buscar na biblioteca do teu bairro ou teu município, entrar lá, buscar um monte de livro, fazer o resumo, para depois apresentar na escola. Hoje o cara faz 2 cliques e já está pronto. Hoje, dentro do judô, por exemplo, você tem a possibilidade de ver lutas, filmes de atletas com quem você vai lutar. Isso é maravilhoso. E você consegue, de repente, montar treinos específicos para aquele atleta. Né? Então é o seguinte, eu vou lutar contra você
E aí meu técnico já viu como você luta, e aí ele prepara um treino para mim, onde todo mundo que vem treinar comigo tenta, no mínimo, imitar aquilo que você faz. Então, quando eu vou lutar com você, aquilo já não é mais uma surpresa. E isso hoje acontece direto. Então é o seguinte, o nível de competição hoje é outro. Esse é o verdadeiro camping. Você tem que estudar seu oponente e você vai trabalhar em base à característica daquele oponente. Exatamente. Você sabe... Isso é profissionalismo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que você precisa estar no lugar certo na hora certa. Não tem muito jeito. Em 2009, quando eu ganhei o meu título, né, que foi em Atlanta, lá. Amém, que bom. O camarada que eu ganhei na final, eu sou, mas assim, muito sincero. Se eu lutasse com ele mais 10 vezes, eu ia perder 11. Aquele dia... Era que Deus queria que você seja campeão. Era o meu dia. E eu sabia que era aquele dia. E eu sabia o seguinte, na estratégia de luta, quando eu entrei, porque minha categoria normal é de 90 quilos, Sim. até 90. Eu lutei com um cara de 150. Porra. Foi um absoluto aquilo ali. Eu sabia que eu tinha uma única chance só. E que se eu perdesse aquela chance, não teria a menor possibilidade de eu virar um placar. Não sei. A luta está no YouTube, tudo, enfim. Eu comecei a minha estratégia de luta, com todo mundo lá de fora. Primeiro minuto, não seja advertido. Eu não podia tomar advertência nenhuma. Segundo minuto de luta, porque eram 3, né? Segundo minuto de luta, começa a fazer os ataques, mas assim, bem coordenados. E todos os ataques por fora. Não faça nenhum por dentro, porque eu ia tomar um... Vai te chantar. Exatamente. E o terceiro minuto, use o preparo físico, arrasta ele de qualquer forma, esquece que ele é mais forte que você, porque ele tem que ele já tem que chegar no terceiro minuto cansado. E no terceiro minuto é o seguinte, ele vai tomar advertência e você vai ganhar a luta. A luta começou, primeiro minuto. Não era para tomar uma advertência? Tomei a advertência. Primeiro minuto eu já tomei uma advertência. Ele já estava na frente. No primeiro minuto, qual era a estratégia? Não tomar advertência. E eu tomei a advertência. Normal. Aí, rapaz, teve jeito. Falei, bom, agora não dá mais, porque ele pode parar. E quem não pode sou eu. E aí eu tive que partir para dentro dele e trazendo ele para bem perto da área, porque o golpe que eu tinha que tentar nele, se eu fizesse ele no meio e errasse, eu estava frito. Então eu tinha que tentar correr dele ainda. Graças a Deus deu certo. Eu dei o golpe, ele tentou um contragolpe, eu contragolpeei ele em cima do contragolpe. Eu ganhei por Ippon, foi um negócio assim muito legal, muito bacana, foi uma consagração aquele dia. A equipe brasileira, né, estava lá, acho que poucos acreditavam. Fala, ninguém acreditou. Não, poucos acreditavam, mas assim, o que é que me deu assim muita força naquele dia? É que quando nós entramos, né, para poder lutar, ele olhou para mim e deu um riso de desdém. É meu, falou. Falou assim, não tem como eu perder. E aí eu olhei para aquilo e falei o seguinte, hoje não é o seu dia, é o meu. Aí voltamos à cabeça, porque quando... Ok, você faz um script de que você quer fazer na luta e quando não sai nada do que a gente planejou... Complicado. Não tiver uma cabeça boa, você vai remar contra a corrente. Muitas das vezes, isso que paralisa. Assim... eu acho que o atleta ele precisa ser aguerrido, de qualquer forma, entendeu? É o mínimo. Você não pode perder para você. É o mínimo. E acho que esse aqui é o grande negócio. Se você entrar numa competição e você tiver medo de ser derrotado, você já está derrotado. Isso pode acontecer? Claro, porque alguém tem que ganhar, alguém tem que... Faz parte. Isso faz parte do jogo. Agora, eu procuro, né, hoje, e já há muito tempo, obviamente, tentar dar o meu melhor. Você sabe que em 2019 o Campeonato Mundial foi em Cancún. E aí eu torci o pé na disputa do terceiro lugar. Cara, eu lutei contra um camarada que ele era o personal do Will Smith. O cara era enorme, o cara era muito grande. Eu de pé torcido lutando com ele, falava pra mim mesmo assim, esse cara não vai me jogar, esse cara não vai... Foi a minha melhor luta, uma das lutas assim que eu posso me lembrar mesmo e dizer assim, nesse dia eu lutei demais, foi o dia que eu perdi. Com certeza. Foi o dia que eu perdi, mas é o seguinte, cara, eu perdi de pé. Ele de fato não me jogou,
foi uma luta franca, eu e ele, eu com o pé todo frito, eu saí dali, tive que enfaixar o pé naquele dia. Mas talvez tenha sido uma das melhores lutas que eu fiz ao longo da minha história. Perdi aquela luta. Te entendo perfeitamente. Aconteceu a mesma coisa comigo. Aqui no Brasil, a luta que me colocou assim no cenário nacional foi contra Bodão, que ele quem ganhava ia pro UFC. Aí eu perdi para ele, só que foi uma luta de igual a igual. Só que ele tinha 15, 20 quilos mais que eu. Um pouquinho maior que eu, tudo. E eu nos primeiros rounds comecei ganhando. E eu era zebra. Aí eu perdi, mas perdi lutando. Aí todo mundo veio me parabenizar e aí me colocou no cenário nacional. Aí a galera fala, tenho medo de ser derrotado ou de perder uma luta. A minha maior vitória foi uma derrota. É isso. Aquele dia foi um aprendizado danado, sabe? Com certeza. É o seguinte, eu perdi fazendo talvez a melhor luta da minha vida. Eu falei, cara, eu preciso treinar para poder lutar daquele jeito. Com certeza. Era aquele jeito. Se hoje tivesse assim, como é que você quer lutar? Eu queria lutar exatamente como eu lutei em 2019. Que luta bonita foi aquela. E como eu me entreguei naquilo. Como eu estava, sabe, assim, muito senhor de mim mesmo. Boa. Num controle. Eu tinha o controle da luta, eu tinha tudo. Eu perdi? Ok. Aí alguém vai chegar e dizer, como é que você tinha o controle da luta se você perdeu? Não, eu perdi por ponto. Eu perdi porque, assim... Mérito dele, tá tudo certo. Ele ganhou a competição. Mas vendeu caro o peixe. Parabéns, mas poxa. Vendeu caro esse peixe. Que luta foi aquela? E hoje eu penso exatamente naquilo. Eu quero lutar exatamente daquele jeito. Então eu me preparo para poder entrar e lutar daquela forma. Muito bom. E voltando também ao empreendedorismo. Assim como vocês falaram, né, que a gente tem que treinar, no que a gente treina no tatame, qual seria o adversário mais poderoso que você teve assim fora do tatame? Em que sentido? No empreendedorismo. Porque muitas das vezes, muita gente que entrar tem medo, esse medo te paralisa. Qual foi aquela porta que você teve que quebrar para poder realmente se entregar? Eu acho o seguinte, eu acho que dentro do empreendedorismo a gente quebra a cara todas as vezes e que a gente faz as coisas da forma como a gente acha que tem que ser. A gente não faz um estudo prévio daquilo ali. Eu acho que você precisa conhecer o meio ambiente que você tem dentro daquela história, né? Então, por exemplo, você vai fazer você comprou um terreno e você vai construir. Todo mundo fala sempre, poxa, você ter terreno, construção é bom, você quase não perde, enfim, todo aquele negócio. Mas qual é o tipo de construção que você vai fazer, aonde você vai fazer, por que você vai fazer, quem é o seu comprador para aquela história? Se você entrar hoje num mercado extremamente competitivo como é o que a gente tem hoje, sem conhecimento daquilo que você realmente precisa entregar, você já está derrotado. E eu quebrei a cara assim, achando que eu podia fazer alguma coisa porque aquilo todo mundo dizia que era bom. E aí, obviamente, eu tive prejuízo e ali foi um grande aprendizado. Não se faz mais nada sem isso. Ou seja, você não compete sem treinar e você não empreende sem conhecer aquilo que você está fazendo. Perfeito. Sem treinar, você apanha. E sem conhecimento, você apanha também. Só que apanha no bolso, né? É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Então, uma das coisas que ia falar era... qual são das coisas no empreendedorismo que ninguém te avisou? Cara, ninguém avisa para você que empreender aqui no Brasil é difícil. Sul-América. Ninguém te avisa. Ninguém te avisa que você tem uma carga tributária enorme. Ninguém te avisa quem são os seus concorrentes. Ninguém te avisa, cara, que mão de obra hoje é dificílimo você encontrar, né? Ninguém te avisa que hoje você tem uma insatisfação muito grande em todos os setores e infelizmente, hoje você que dá emprego, você é taxado como explorador de mão de obra. Normal. Sabe, isso é muito difícil num país desse, né? Mas em contrapartida você vai para os Estados Unidos, você não tem contrato de trabalho, você não tem absolutamente nada lá, você só ganha se você trabalha. Você é o que faz. Mas você tem uma qualidade de vida diferente daqui, né? O camarada que entrega pizza lá consegue ter o carrinho dele, consegue morar, enfim.
Mas deixou ele trabalhar um dia, vê se ele ganha aquele dia. Ele não ganha. Sim. Hoje é difícil você empreender aqui porque as pessoas acham que elas só têm os direitos, elas não têm os deveres. Isso ninguém te ensina. E agora, por exemplo, depois que você já superou vários medos, já superou várias coisas, o medo ele muda? Não, o medo é o mesmo. Só piora, né? Vem cada vez coisas maiores. Piora. Piora porque as responsabilidades aumentam também. Não tem como, né? Você imagina... A montanha fica maior, né? Pois é. Por exemplo, hoje eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar beach tênis. Vai ter um torneio até agora de beach tênis que eu resolvi entrar. Cara, como é que tá a minha cabeça para esse torneio de beach tênis? É diversão. Eu quero chegar lá, eu quero suar, se eu ganhar bem, se eu não ganhar tá tudo certo. Tá arriscado até eu jogar muito bem nesse dia. Pois é. Competitivo? Eu quero entrar para fazer, mas o gozado é que é o seguinte, você entra com uma mentalidade diferente. Porque não é aquela coisa que é um grande lazer. Isso que eu ia falar, é um lazer. É um grande lazer. O judô não. O judô é um negócio assim que eu realmente treino. Sim. Né? E que eu estou pegando outras pessoas que obviamente estão ali naquela história com aquela mesma mentalidade de competir, até porque a gente disputa o circuito nacional. Se eu fosse um jogador de beach tênis disputando o circuito nacional, era uma outra coisa, era uma outra preocupação, esse negócio. Não é o caso. É o dia que eu não vou jogar no clube ou lá no meu condomínio, mas vou suar batendo uma bola, jogando um cardio. Claro, exatamente. Então, se eu ganhar, ganhei. Se não ganhar, tá tudo ótimo também. Vou sair dali muito feliz, né? Diferentemente naquele esporte que você realmente está competindo. Eu estou ali no circuito nacional, a gente quer galgar. Aí é o desafio, né? Exato. Um é lazer, outro desafio. Então, os medos, eles são diferentes. Obviamente, eles são diferentes. É aquela famosa história. Eu vou acordar para aquele torneio de beach tênis, né? Na maior tranquilidade. Sim. E pegar minha raquete, botar no carro, vou lá, cheguei. Passar um tempo. Exato. Eu vou acordar para um torneio. O Grand Slam? A gente não chega a ter o Grand Slam, né? Porque o Grand Slam é só no sênior. Sim. Mas todas as nossas competições é a adrenalina da pesagem. Isso é normal, no judô, no jiu-jitsu, é qualquer coisa, o pessoal vai lá lutar. É a adrenalina da pesagem, é saber se o kimono vai passar no dia porque tem a checagem de kimono. Como é que você está naquele momento? Você já olhou teu adversário, né? Então, é uma adrenalina diferente. E eu ia te perguntar, você sente essa adrenalina no empreendedorismo? Em algumas reuniões? Sente. É muito bom, né? Sente, porque você quer fechar o negócio, porque você quer desenvolver alguma coisa. Tem essa adrenalina. Sabe o que? Eu acho que na medida em que o ser humano ele perde a adrenalina para fazer qualquer coisa, ele perde a motivação. Não adianta. Por isso que eu falo, e a gente sempre está falando da importância de colocar criança nos esportes de luta. Porque ele vai se acostumar a lidar com as emoções que lá na frente ele vai ter em qualquer ambiente. E mais no empreendedorismo, porque na luta você é o que treina. Se você não treina, você não é ninguém. Na vida, se você não estuda, também você não é ninguém. Então o que acontece? Não tem alguém passando a mão na cabeça falando, ai, tadinho, ele perdeu. Não dá. Aí você prepara as crianças justamente para a vida. Coloquem seus filhos no seu esporte de combate, pelo amor de Deus. Sim. E, por favor, não cobrem dele. Com certeza. Que você não conseguiu fazer. Não espere que ele seja ele já é um campeão por estar ali competindo e fazendo qualquer coisa. Não coloquem essa carga emocional em cima dele, porque isso pode travá-lo de uma forma, sabe, que é assim... Isso eu vejo muitos pais errando nisso. Exato. Eu, por exemplo, eu gosto de MMA, luta, tudo que me conhece sabe. Em casa eu não tenho nada relacionado à luta. Meus filhos não são obrigados. Eles treinam comigo, entendeu? Eu tenho o professor de jiu-jitsu dele, entendeu? Mas eu não obrigo a nada. Meu filho, por exemplo, ele ama futebol. Então, você quer ser jogador, você vai ter que treinar. Eu falo. Minha filha formou-se em artes cênicas. Nada a ver com... Mas o que acontece? A única coisa que eu cobro deles é que tem que se dedicar ao que ele escolher. Exatamente. Porque eu gosto sem na mão, então é uma coisa minha. Eu não tenho que passar isso para meu filho. Você vê, por exemplo, assim, a gente fala no esquema da criação, né? Minha filha começou a fazer um judô. Sim.
Aí, por algum motivo, ela meio que abandonou. A única coisa que eu, desde cedo, até uma determinada idade, eu realmente obriguei foi a natação. E a natação tinha um porquê. Mas salva a vida também. Pois é. É porque a gente vai para um churrasco, tem uma piscina, tem isso, tem aquilo. Eu acho que a pessoa precisa saber, no mínimo, se virar. Sim. Isso aí eu não abri mão. O resto, ela fez o que ela quis. Ela jogou tênis, ela lutou judô. Ela adora crossfit, entendeu? Então, sabe, é a vida dela. Deixa com tranquilidade. Deixa ela escolher aquilo que ela quer fazer. Eu só não deixei muito escolher o fato de... Quando aprendeu a nadar, eu falei, dali para frente você faz o que você quiser. Perfeito. Mas aprendeu, ótimo, tá certo. Essa foi a única coisa que eu realmente... E muito bom. Respeitei ali, mas porque eu ficava com receio de lugares que a gente ia, festas de colégio, com piscina. Você virou a cara para um lado, eles aprontam. Eles estão ali para aprontar o tempo inteiro. Cai numa piscina, tem que no mínimo saber se virar. Esse era o meu grilo. Perfeito. Nunca cobrei absolutamente nada. Quer competir, compete. Se não quiser competir, tá tudo certo também. Até porque esse é nosso sonho. Exato. O sonho deles tem que ser deles. Isso, exatamente. Esse é que é o grande negócio. Esse é o grande. Gostaria que a minha filha fosse uma grande campeã de judô, que eu pudesse estar acompanhando? Claro que sim. Ok, mas nada mudou. E com certeza, você sente o mesmo orgulho, o mesmo amor, o mesmo tudo. Lógico, lógico. Voltamos aos medos, mas você, bem sucedido na tua vida, tanto atleta como empreendedor, o que você falaria para uma pessoa que está travada com medo e não sabe como começar? Bom, é aquilo, né? A gente começou falando do medo maléfico e o medo benéfico. Esse é o medo maléfico. Então é o seguinte, vamos identificar onde ele está. Você precisa primeiro se conhecer. Sim. Acho que essa pessoa precisa, de antemão, é o seguinte, assim, eu estou com medo, por que eu tenho esse medo? E aí começar a tentar trabalhar isso. Sabe? E aí você vai ter N formas de trabalhar. Ou muito treinamento, uma condição psicológica, por exemplo, procurar orientação realmente também. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Hoje, nós vivemos num mundo em que a tal da depressão pegou todo mundo, né? Sabe? Eu achava que isso era impossível de acontecer e um dia aconteceu comigo. Aliás, pode ser tema de uma outra vez, uma outra coisa, mas em 2022 para 2023 eu quase morri por depressão e nunca pudesse acontecer comigo. Só que assim, eu quis muito, eu identifiquei que tinha aquilo ali e quis muito ficar bom. Não queria aquilo, então eu corri muito atrás, né, de ajuda médica mesmo, para que... Com certeza, mas isso é muito... Foi um período que eu não consegui lutar, competir... Consegue nada. Eu não conseguia nada. E hoje eu estou aqui, então é possível. Eu não faço julgamento de valor, porque cada um sente de uma forma. Não, com certeza. Mas eu quis muito. Então, assim, e aí eu só posso dizer uma coisa: se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, mas isso é bom porque muitas pessoas que estão em depressão, eles acham que é só com eles. Não. E vai para todo mundo. Quem abaixar a guarda, mal entra. Exatamente. Você sabe que e você falou um negócio agora, assim, sensacional. Eu ouvi um depoimento, né, uma frase. O cara falava o seguinte, ele dizia assim, olha, dentro da religião, né, ele diz assim, o diabo, ele não precisa da sua casa, ele precisa de um prego. Muito boa. Um prego. E aí na tua vida pessoal, né, você só precisa da brecha para que alguém tenha um prego, ou seja, é o dia que você não saiu para treinar. Sim. É o dia que você resolveu dormir até mais tarde porque a preguiça bateu. Nesse negócio do prego, o cara chegou lá e falou o seguinte assim, eu ofereço o dobro do que vale a sua casa e eu quero comprar a sua casa. O cara falou, não quero vender. Tá bom, não tem problema. E o camarada voltava lá e falava o seguinte, agora eu vou te oferecer o triplo do que vale a sua casa para poder comprar. Ele falou, já te disse que eu não quero vender a minha casa. Tá bom. Um mês depois ele volta lá de novo e fala o seguinte, agora eu tenho uma proposta diferente para poder te fazer. Eu não quero mais a sua casa, eu quero pagar uma grana alta, mas é o seguinte, essa parede que está aqui, eu quero comprar essa parede aqui. E essa parede eu quero justamente que você tire aquele quadro dali, e que aquela parede seja minha. Ele falou, tudo bem, pagou uma grana forte pro cara. Ele falou, agora eu faço o que eu quiser. No dia seguinte ele chegou lá com uma carcaça e pendurou naquela parede. O cara falou, não, vou botar a carcaça. Eu comprei essa parede, eu quero. Essa carcaça apodreceu, deu um cheiro ruim na casa, resultado final da história. Tem que vender barato. Não, o cara abandonou a casa. Nossa. Abandonou a casa. Então, traz isso para a vida. E aí a gente entra num lado mais espiritual. Porque
Para mim, se a gente não conseguir fazer nada se for da vontade de Deus, entendeu? E quando eu falo Deus, não falo em religião, se não falo uma conexão com Deus. Sim, sim. Realmente. Você tem alguma passagem da Bíblia, alguma história bíblica assim que te tocou, te marcou? Cara, olha, Pegadas na Areia. Aquilo ali é fantástico. Aquilo ali foi um negócio assim que quando eu li a primeira vez, né, e percebi a grandeza, né, do que era aquilo, né, porque no final das contas é assim, o cara falar que Deus, você disse que esteve comigo o tempo inteiro, e no pior momento da minha vida eu só vi 2 pegadas, ele falou que eu te botei no colo. Esse é maravilhoso. Falar aquilo ali, eu fico até arrepiado. Cara. Quem passa por uma depressão, um problema assim, que está no desespero, que todos passamos, porque até para passar para o próximo nível, a bênção só vem depois do deserto. É verdade. Para mim não tem nada assim, sem Deus não temos nada. Eu creio muito nisso também, eu creio em Deus, independente da religião que qualquer um Sim. ter. Eu sou crente realmente, eu acredito na presença de Deus, eu sou um camarada que tem meus compromissos religiosos, né? Eu vou à missa. Amém. Vou ao culto, na verdade, né? Porque eu vou... Mas, enfim, eu respeito qualquer coisa. Também. Você pode ser o que você quiser. Você acreditou em Deus, para mim... Mas eu também te dá uma humildade de saber que não tudo depende de você, no sentido de... Uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu gostei muito, é que ora como se tudo dependesse de Deus e faz como se tudo dependesse de você. Exatamente. Porque o nosso Deus é Deus impossível. Então, o que é impossível cabe a Ele. O que é possível cabe a mim. Olha, tem uma música que essa também me tocou muito, né? Ele fala assim, o meu projeto vai sair do papel, né? Esqueci um pouco a letra, mas dizia o seguinte, faz a sua parte que Deus está fazendo a dele. Com certeza. Deus faz a dele. Se você não fizer a sua, não adianta. E não adianta você só achar que tudo depende só de Deus. Faça você também. Boa. É aquilo que a gente fala, todo curso de defesa pessoal, que eu já tive a oportunidade de ministrar, eu sempre falo o seguinte, olha, nunca ache que isso não vai acontecer com você. Ou seja, o 11 de setembro está aí para poder mostrar para todo mundo que o inimaginável pode acontecer. 1% de chance de acontecer. Pode acontecer. Trate aquilo com toda seriedade, porque aquilo pode acontecer. Então faz o seguinte, faz a sua parte. Faz a sua parte. Né? Porque não adianta só você chegar e dizer o seguinte, assim, nada vai acontecer comigo porque Deus é maior. Teu anjo da guarda todo dia fala assim, cara, tu tá me dando uma canseira. Aí não, né? Aí também não, né? Tô trabalhando muito, mas, me ajuda, né? Eu acho que é por aí. Né? Se você tiver que deixar uma mensagem para alguém que tá com medo hoje, qual seria a mensagem que você daria para ele? Cara, se conheça mais. Tenta identificar esse seu medo. E não tenha medo de se abrir. Perfeito. Não tenha medo de se abrir. Vai mais à frente. Procure identificar o que é isso. Se abra. Porque você tem chances de fazer com que as coisas realmente deem muito certo. Com certeza. Uma das coisas que aprendi, tanto como dando aula, vendo com os alunos, é que o diabo ele ataca e deixa para baixo as pessoas que têm um grande potencial. Por isso que são atacadas. Às vezes a pessoa se vê que não tem valor, se joga para baixo, mas é porque o diabo quer que você não entenda o quão poderoso você é, ou pode chegar a ser. É só, como você falou, identificar o problema, pedir ajuda e depois as bênçãos vêm. E talvez um grande aprendizado, né? O onipotente é só ele. A gente precisa de ajuda, a gente precisa muito. Então, assim, não se considere o último, né, dos moicanos do pacote, porque a derrota é certa. Se fizer isso, a derrota é certa, sabe? A soberba... até seja a morte. A derrota. Então... Eu acho que é isso, Chico. A última pergunta. O que é o sucesso para você hoje? Poxa, cara, que legal. Olha, é óbvio assim que a gente gosta muito de você
Tipo, ter financeiramente aquilo que você possa fazer as coisas. Nem seus bens materiais. Mas eu acho que é o seguinte, hoje é você estar bem com você, sabe? É você procurar a felicidade nas poucas coisas, entende? Hoje pra mim, assim, é eu acordar, saber que eu tô com saúde, Pô. que eu tô fazendo a minha parte, que eu vou conseguir treinar, que eu vou conseguir trabalhar, né? E que eu consigo ajudar pessoas. Isso para mim hoje assim, é fundamental. Talvez ela seja muito mais importante do que o próprio dinheiro. Pô, irmão, muito obrigado. Gente, vou deixar o Instagram, tudo dele para você seguir essa feira aí. Ó, falei. Meus amigos, eu sou fã de todos os meus amigos. Gente, fica com Deus. Para poder abençoar vocês.